Boa noite, gente. Para encerrar o conteúdo desse semestre, nós vamos ver agora tensões em vaso de pressão de paredes finas. Isso é o vaso de pressão de parede fina, ele é bastante utilizado dentro da engenharia e é um exemplo grande das tensões planas que a gente tem nas estruturas. Como as paredes desses elementos têm uma espessura muito pequena, nós vamos considerar que os esforços internos são tangentes à superfície do vaso. Então, aqui a gente tem, ó, se eu pegar um pedaço da superfície do meu vaso de pressão, eu vou ter essas tensões tangentes a esse vaso. Em função da espessura, ela não vai apresentar resistência à flexão. Então, a gente considera que essas serão as solicitações. Nós vamos analisar aqui somente dois tipos de vasos que são os mais comuns: os vasos de pressão cilíndricos e os esféricos. Então, vamos imaginar aqui um vaso de pressão cilíndrico, que é esse que está desenhado aqui embaixo. Ele vai ter um raio interno R, aqui, contendo um fluido sob pressão aqui dentro, e tem uma espessura T aqui, ó, bem pequena, tá? Nós vamos analisar as tensões de um pequeno elemento dessa parede, ó, esse pequeno elemento aqui, que vai ter os seus lados paralelos e perpendiculares ao eixo do nosso cilindro. A tensão σ1, indicada, essa daqui, é também chamada de tensão tangencial. E a tensão σ2, nessa direção, como é na direção longitudinal do vaso, é chamada de tensão longitudinal. Para determinar a primeira tensão, a tensão tangencial, que é o σ1, nós vamos separar uma porção da parede limitada por dois planos paralelos ao eixo YZ, tá? Então, tá aqui, ó, dois planos verticais paralelos ao plano YZ, que está definido aqui. Separados, esses dois planos vão estar separados de uma distância ΔX. Tá aqui. As forças indicadas no diagrama de corpo livre agem na direção do eixo Z, tá? Essas forças que a gente está representando aqui em rosa e em laranja, nessa porção do nosso tubo cilíndrico. Essas forças são constituídas pelas forças σ1dA, que agem aqui na parede do tubo. Isso vem da onde? Sigma é igual a força sobre área. Então, a força vai ser o quê? A tensão vezes a área. Nas seções transversais da parede. E pelas forças de pressão, PdA, que atuam no interior do nosso tubo. E essas forças vêm do fluido que tem aqui dentro, tá? Cabe ressaltar que essa pressão P, ela vai ser a diferença entre a pressão interna e a pressão externa, tá? Vocês têm que considerar já a pressão resultante. Bom, então vamos lá. A resultante dos esforços internos que vão agir aqui na seção transversal do nosso tubo vão ser função da força que a gente tem e da área onde elas atuam. Então, o que a gente tem aqui? A força é a tensão vezes a área. Quanto vale essa área? Nós temos duas áreas de seção transversal do tubo nesse corte que nós estamos analisando. Quanto é que vale cada uma dessas áreas? Ela tem um comprimento que é ΔX e tem uma espessura que é T. Lembra que a espessura do nosso tubo era T. Só que eu tenho duas seções, né? Essa de cima e essa de baixo. Então, é duas vezes. No lugar de dA, eu substituo a área do tubo. 2T vezes o ΔX. Isso é que atua na parede. E agora, em relação ao interior do tubo, onde a nossa força vale P vezes dA. Quanto vale essa área aqui, ó? Essa área é o mesmo ΔX que a gente tem vezes essa altura. Essa altura é o diâmetro interno do tubo. No caso, a gente está trabalhando com raio, né? Que foi a medida que a gente deixou indicada na tela anterior. Então, eu tenho duas vezes o raio. Então, essa área aqui é o ΔX vezes duas vezes o raio. Essa é a força resultante das forças do interior do tubo. E a resultante das forças na parede vai ser o σ1 vezes duas vezes o P vezes ΔX. Ó, eu transportei aqui para cima as resultantes das forças que a gente tinha encontrado, tá? Na parede do tubo e a força devido à pressão, que era o que a gente tinha encontrado lá no final do quadro, eu passei aqui para cima. Então, agora vamos aplicar a equação de equilíbrio das forças na direção do eixo Z, tá? São as forças na direção do eixo Z igual a zero. Eu já não tenho mais aquele desenho, mas vocês vão pegar aquelas forças que a gente indicou em rosa e em laranja. Cada uma está para um lado, por quê? Porque o tubo é tracionado. Quando o fluido que está lá dentro
aplica o esforço, ele tende a abrir o tubo, tracionar, né? E a região interna do tubo vai ser comprimida, né? Atua em sentido contrário. Então, a gente tem esforços em duas direções opostas, então os sinais vão ser diferentes. Então, aqui, essa é a força que a gente tinha na parede e essa era a força que a gente tinha devido à pressão. Soma igual a zero, aí eu passei esse termo do lado de lá da igualdade, ele ficou positivo, e esse aqui dividindo, a gente corta o que for comum, sobra aqui a tensão tangencial, é P, a pressão, vezes o raio dividido pela espessura. Por analogia, que eu estou com espaço menor, então, assim, conforme o espaço vai diminuindo, as passagens também vão sendo puladas. Mas o cálculo é análogo, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me perguntam. Para a determinação da tensão longitudinal, que é o σ2, eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou pegar um pedaço do meu tubo, só que agora na região longitudinal, em relação ao eixo X do nosso tubo. Então, eu vou ter aqui o tubo, a parede do tubo, eu tenho as forças agindo por toda a extensão dessa parede do tubo e tenho aquela força de pressão do fluido que está agindo lá internamente. A fórmula é a mesma, né? A pressão do tubo é a mesma, e aqui é a mesma coisa, só que é a tensão 2, porque a gente vai trabalhar com a tensão na direção longitudinal. Para a gente poder determinar essa resultante da força, a gente vai calcular a área onde atuam essas forças. Então, no caso aqui, essa área é a área do tubo. Como é que a gente define essa área do tubo? É o perímetro do tubo vezes a espessura dele. O perímetro é 2πr, a espessura do tubo é t. Então, a resultante na parede do tubo é o σ2 vezes o perímetro vezes a espessura. E a resultante devido à pressão é a mesma fórmula que a gente tinha PDA, só que agora a área é a área interna da circunferência, que é o 2π, que é o πr ao quadrado, perdão. Então, tá aqui. A gente soma cada um para um lado, então uma menos a outra, igual a zero. Agora a gente está fazendo a somatória na direção do eixo x, porque as forças longitudinais atuam na direção do eixo x. E aí eu tenho esse termo menos esse igual a zero. Bom, aqui eu comi essa passagem porque a gente está sem espaço, mas vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu passei esse menos pressão vezes πr ao quadrado para o lado de lá da igualdade e depois dividir por 2πrt. Então, na verdade, eu vou pegar esse termo e colocar embaixo desse. O que eu tenho em comum? O π, então corta o π. Aí eu tenho um r embaixo e um r em cima, então sobra esse r em cima. Então, o que sobrou na parte de cima? O π eu cortei com o π de baixo e um r porque eu cortei com o r aqui de baixo. Então, no numerador sobrou pressão vezes R. O que sobra no denominador? O 2 e o T, porque o π cancelou com o π do numerador. Então, a tensão longitudinal é a pressão vezes o raio dividido por 2 vezes a espessura. Então, vocês estão percebendo que essa tensão longitudinal, ela é metade da tensão transversal. E com isso a gente deduz as duas fórmulas que nos possibilitam determinar as tensões que atuam no vaso de pressão de parede fina. Agora a gente vai fazer um exemplo de aplicação. Gente, antes do exemplo, eu esqueci que nós temos os vasos de pressão esféricos ainda, tá? No caso de vaso de pressão esférico, quando a gente for fazer um corte, ele vai ficar sempre dessa forma e análogo à dedução que a gente fez para o vaso cilíndrico quando a gente analisou a seção longitudinal, tá? A gente vai ter as tensões atuando na parede do tubo, as tensões internas aqui PDA, σ1 vai ser igual a σ2 e por analogia, como a gente já deduziu a tensão longitudinal para os vasos cilíndricos, a tensão 1 vai ser igual a tensão 2, que vai ser a pressão vezes o raio dividido por 2 vezes a espessura, tá? Agora sim, vamos ao nosso primeiro exemplo, tá? Vocês vão ver que é bem simples a aplicação direta das fórmulas. Vamos começar com o vaso de pressão esférico. Ele tem um diâmetro externo de 1,2. Lembrem-se que as fórmulas que foram deduzidas, todas remetiam ao raio interno da peça, nunca as medidas externas, tá? Mas aqui ele deu o diâmetro externo, 1,2. E fabricado com aço que tem tensão última de 450 MPa.
Bom, se deu tensão última, entenda, a gente não pode usar essa tensão, porque essa é a tensão que leva à ruptura do material. Nós temos que trabalhar com coeficiente de segurança. Então, quando é fornecido tensão última, podem ter certeza que logo abaixo vai ser fornecido um coeficiente de segurança também. A pressão interna no tubo pode chegar a 3 MPa. Eu quero saber que espessura eu tenho que usar na confecção desse tubo, na espessura da chapa que vai ser usada para a confecção desse tubo. Então, como eu disse, adota o coeficiente de segurança igual a 4. Então, vamos escrever aqui o que o enunciado me forneceu. A pressão interna no tubo, 3 MPa. Tensão última, 450, coeficiente de segurança, 4. Como é que a gente acha a tensão admissível? Tensão admissível é a tensão de ruptura dividido por coeficiente de segurança. Então, 450 por 4, 112,5, faltou unidade aqui, MPa, tá? Vamos pôr, né? Vamos pôr. Fica certinho. Então, vamos lá. O vaso de pressão é esférico, então as duas tensões são iguais, a longitudinal e a tangencial. Perde um pouco a razão usar os termos longitudinal e tangencial, porque a gente não tem eixo, né, longitudinal na peça. Então, são as duas tensões, são iguais, pressão vezes o raio interno, sobre 2 vezes a espessura. Muito bem, vamos substituir o que eu conheço. Então, a tensão admissível é 112,5, a pressão 3 MPa, então tomo com MPa dos dois lados da igualdade, não precisa nem mexer com isso, nem precisa multiplicar por 10 a sexta, tá? Porque tem a mesma unidade dos dois lados. O que eu sei do raio externo? O que é o raio externo? Ó, pensa aqui. Você tem um vaso cilíndrico, você tem um raio externo e você tem um raio interno. Esse é o raio interno, esse é o raio externo. Como é que eu tiro o raio interno em função do raio externo? O raio interno é o raio externo menos a espessura. Concordo? Foi o que eu fiz aqui. O raio externo era 0,6, porque o diâmetro interno é 1,2 metros, então 0,6, menos a espessura, que é o que eu não tenho, e aliás é o que eu quero determinar. E no denominador, 2 vezes a espessura. Então, o que eu fiz aqui? Passei esse 2t para lá multiplicando, ficou 225t à esquerda da igualdade. À direita da igualdade eu fiz a distributiva, 3 vezes 0,6 e 3 vezes t, ficou 1,8 menos 3t. Eu passei esse menos 3t para cá, ele ficou positivo, então eu vou somar o 225 com o 3, vai dar 228. E aí depois eu passo 228 dividindo, então eu fico 1,8 dividido por 228, isso vai dar 0,00789 metros, porque a gente está trabalhando em metros, ó. Essas duas unidades aqui se anulam, porque é megapascal, vai prevalecer a unidade que a gente entrou para o raio, eu entrei a unidade do raio em metros, 0,6 metros. Então, isso vai dar um número pequeno, que a hora que eu transformo para milímetro dá aproximadamente 7,89. Simples assim. Bom, vamos a um exemplo agora de um vaso de pressão cilíndrico, tá? Nós vamos ter uma tubulação de água de 750 milímetros de diâmetro externo e 12 milímetros de espessura de parede, que liga um reservatório que está aqui em cima a uma estação geradora que está aqui embaixo. Essa aqui em laranja é a nossa tubulação cilíndrica. Sabemos que o H é 300, que é o desnível que a gente tem, tá? São 300 metros. Pede determinar a máxima tensão normal na tubulação. Como aqui é um vaso cilíndrico, nós temos duas tensões diferentes. A tensão tangencial é diferente da tensão normal. E vocês já viram que a tensão normal é metade da tensão tangencial. Se ele quer a máxima tensão normal, então nós vamos ter que calcular a tensão normal tangencial, que é o nosso σ1, tá? Bom, então vamos analisar o que ele nos forneceu aqui. Ele nos forneceu o raio externo, perdão, o diâmetro externo. Então, o raio externo é metade disso, 375, tá? E nos forneceu a espessura do tubo. Então, o raio interno, que é o que a gente vai usar na nossa fórmula, ele vai ser o 375, que é o raio externo, menos a espessura do tubo, isso dá 363 milímetros, reserva isso.
espessura do tubo foi dado, como eu disse, 12 milímetros. Como é que eu acho a pressão? Densidade da água vezes a altura vezes o 9,8, que é o G. Essa pressão vai dar 2,94 MPa, tá? Na verdade, aqui vai dar 2.940.000, porque isso está em Newton, né? Então, dá 2.940.000 newtons por metro quadrado, e aí a gente já dividiu por 1 milhão e expressou isso aqui em megapascal. Isso aqui está em quilo por metro cúbico, isso aqui está em metros, e sobra para a gente aqui newton por metro cúbico, que vai dividido por 1 milhão, vai dar o submúltiplo megapascal. A tensão máxima, então, que para nós aqui vai ser a tensão 1, vai ser a pressão vezes o raio interno dividido pela espessura. 2,94 vai prevalecer como resposta aqui a unidade que a gente entrar para pressão. Entrou com 2,94 megapascal, a tensão vai ser em megapascal. O raio e a espessura tem que estar na mesma unidade, porque essa unidade tem que ser anular, então eu vou entrar com os 2 metros. Poderia entrar com os 2 milímetros também, nada impede que você já entrasse aqui com 363 e aqui 12, tá? Então, o raio interno é 363, como eu disse, a espessura do tubo 12, e essa nossa tensão máxima vai ser 88,94. Então, vocês estão percebendo que são exercícios simples mesmo, de aplicação direta. Eu vou elaborar uma lista para vocês, passo para vocês ainda esse final de semana, para vocês me entregarem até o final da semana que vem, tá? Essa vai ser a segunda lista que vai entrar para compor a nossa nota agora do segundo bimestre.